Entende-se que as coisas dentro do Cruzeiro começaram a caminhar de forma positiva após surgirem todos esses nomes extremamente importantes para o futebol brasileiro. Esses nomes, no plural, importantes para o futebol brasileiro e, em especial, obviamente, como não poderia ser diferente, para o Cruzeiro. Só que a realidade é que quem pensa, quem acredita dessa maneira, dessa forma, acaba que está sendo enganado ou enganando a si próprio. Porque, na realidade, as coisas começaram a caminhar de forma positiva para o Cruzeiro a partir do momento que foi anunciado que o Ronaldo seria o dono da SAF cruzeirense. É importante que nós olhemos para o passado para que a gente possa ter uma compreensão melhor de tudo que vem acontecendo neste presente momento. Porque o que acontece hoje irá refletir lá na frente. Porque o que está sendo feito hoje está sendo pensado, sendo feito hoje, pensando lá na frente. E, obviamente, sem esquecer o que se passou. Eu não sei se você se lembra, mas nos últimos 4 anos, o Cruzeiro passou o pior momento da sua história, um dos piores momentos da sua história. Porque eu me lembro de ter lido um livro, Guerino e Zoni, que conta uma história similar à história que nós estamos atravessando hoje. Quer dizer, que nós já estamos passando por ela, que nós atravessamos nos anos derradeiros. O Cruzeiro teve um momento na década de 1950, especificamente falando 56, 57, alguma coisa dentro deste período, em que o Cruzeiro também passava por essa situação. Não tinha dinheiro para pagar os salários dos jogadores, dos funcionários do clube, dos colaboradores. Todo mundo pulava fogueira dentro do Cruzeiro. Simples e unicamente porque a crise estava instalada e era institucional. Além de institucional, esportiva, bem similar ao que nós vivemos nos últimos anos. Mas agora parece que tudo acabou, mas não. É importante lembrar, é importante acompanhar, é importante se inteirar do que de fato acontece dentro do Cruzeiro. Se você pegar a entrevista que o Ronaldo cedeu lá no canal do Galvão Bueno, você vai ver o Ronaldo falando de forma muito transparente, muito clara de tudo o que aconteceu, do que ele pegou, de como foi e de como está. Deixando bem claro, deixando explícito para você, cruzeirense, que a RJ, ou a aprovação da RJ, foi a maior vitória do Cruzeiro desde que assumiu a gestão esportiva do clube. Deixando de lado, inclusive, não apenas o título, mas também o retorno à primeira divisão. A RJ deu uma sobrevida para o Cruzeiro e isso vem nos acalentando. Nós que somos cruzeirenses e não apenas torcedores do Cruzeiro, estamos muito felizes, porque nós esperamos o momento correto para trazermos as nossas críticas. Nós primeiro procuramos entender o que de fato acontecia dentro do Cruzeiro, o que aconteceu e o que pode acontecer. Claro que o que está sendo feito hoje, eu já disse e repito, é olhando lá para trás, mas mirando lá na frente. Porque nós não podemos esquecer o que aconteceu no passado muito, muito recente. Aí o que dá a entender é que quando um Cruzeiro se posiciona no mercado como Cruzeiro, oferecendo um salário de mais de R$1 milhão para um jogador apenas, o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro. O Cruzeiro está sendo aquele time que... Não, o Cruzeiro nunca foi desses negócios aí. O Cruzeiro está mostrando que é um novo Cruzeiro. O Matheus Pereira é um jogador que só não chega para vestir a camisa do Cruzeiro se acontecer uma reviravolta muito, muito, muito inesperada no meio do futebol, que eu acredito que essa não vai acontecer. Não sei se com o coração ou com a razão, mas eu não consigo acreditar que o Matheus Pereira não vai vestir a camisa do Cruzeiro. Se não vestir, Cláudio, sua informação falhou? Samuel Venâncio, sua informação falhou? Não. Simples e unicamente futebol. Mas Matheus Pereira chega para vestir a camisa do Cruzeiro e receber um salário astronômico de R$1 milhão. Na verdade, um pouco mais. É um jogador que tecnicamente responde sim. Há quem diz, eu digo, que é mais jogador do que o próprio Arrascaeta, um dos grandes meias que já vestiu a camisa do Cruzeiro e que hoje veste a camisa do Flamengo e é campeão de tudo. No primeiro momento eu achava que ele era melhor jogador apenas que o Everton Ribeiro, mas analisando friamente eu consigo perceber. E não é porque está vestindo a camisa do Cruzeiro, não. Porque você que acompanha o nosso trabalho aqui sabe que eu trabalho de forma imparcial. Eu consigo analisar o jogo como ele é e não como eu queria que ele fosse. E assim também eu faço com os jogadores e com as gestões de cada instituição. Acho que o Cruzeiro está no caminho certo, falando de gestão, e acho que o Matheus Pereira tem mais qualidade técnica do que o Arrascaeta, falando em termos de jogabilidade.
Por que que você afirma isso se ele está jogando lá na Arábia Saudita? Porque ele disputou em altíssimo nível e foi um dos principais jogadores da Premier League. E eu sei que você acompanha futebol, então você sabe que é a liga mais competitiva, técnica e taticamente do planeta. Ah, mas e o Brasil? Sim, o Brasil também caminha muito bem. Por isso que esses jogadores são colocados na mesma linha. Mas o Matheus Pereira, na minha avaliação, está um passo à frente. É um cracaço de bola. Chega para resolver os problemas do setor de meio campo do Cruzeiro, não tenho dúvida. E vou um pouco mais além. Eu acredito que o Matheus Pereira será o melhor camisa 10 pós-Alex no Cruzeiro. Características similares. Visão de jogo muito parecida. Capacidade técnica igual? Não. Aí seria pedir um pouco demais. Porque o Alex é simplesmente o Alex. Não consigo encontrar palavras para nomenclaturar a capacidade técnica que esse atleta tinha. Principalmente quando vestiu a camisa do Cruzeiro. Então, está um nível acima. Já o Matheus Pereira chega com status de craque. Bom, ainda não está 100% acertado, mesmo porque não se apresentou aqui para fazer exames médicos, não assinou absolutamente nada, mas já tem uma galera se mobilizando para encontrá-lo no aeroporto. Eu não vou, mas eu apoio quem vai, porque é um jogador que ajunta todas as características daqueles grandes craques que os torcedores das suas respectivas instituições costumam lotar os aeroportos. Alguns fazem até carreata, não sei se é para tanto, mas para recepcionar lá no aeroporto, mostrando a ele que ele será muito bem-vindo aqui na nossa instituição, acho válido. É acima da média, mas não joga sozinho. Nós temos um bom time, mas bem limitado. No entanto, quando chega um grande craque, em qualquer instituição que seja, este camarada sim se torna o protagonista, onde tem vários operários que também sabem praticar o jogo, porque o time do Cruzeiro sabe jogar. Sim, o time do Cruzeiro sabe jogar e tem provado isso. Para você aí que ficava profetizando um Cruzeiro brigando para não cair, eu acho que tá meio longe disso, viu? Já estamos na 9ª rodada. Que 9ª rodada, Cláudio Silva? 14ª, partindo para a 15ª rodada no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. E o Cruzeiro se encontra na 9ª posição na tabela de classificação. Poderia estar muito mais acima do que está. E isso iria contrariar ainda mais as suas estatísticas. Você que é negacionista. É com você mesmo que eu estou falando e você sabe disso. Deu errado, hein? O Cruzeiro está muito bem, obrigado. Poderia estar melhor. Mas esse não é o nosso campeonato. O nosso campeonato é se manter na primeira divisão. Mas, quando eu olho para a diretoria fazendo um investimento robusto, dessa robustez, ó irmão, eu consigo compreender que eles também estão pensando um pouco mais lá na frente. Ninguém faz um investimento de 1 milhão mensal em um jogador apenas para se manter na primeira divisão. Será que vem coisa boa por aí? Acredito que sim. Aliás, o Arthur Gomes, atacante de lado, jogador que tem ótima técnica, que chega para disputar uma posição de titular, sim senhor, no ataque do Cruzeiro, foi registrado no BID hoje. Tem uma grande, larga impressão de que Bruno Rodrigues não sai. Com isso, nós teremos um ataque bem produtivo, rápido e habilidoso. Com jogadores que têm visão. Isso é o que é mais importante. Isso me deixa tranquilo. Aliás, eu nunca fiquei desesperado. Para quem acompanha o nosso trabalho já há mais tempo, sabe muito bem do que eu estou falando. Desde o início da temporada, pregamos aqui. Tá gravado, tá registrado. Mas eu gosto de replicar, para lembrar a galera que nós nunca fomos para o Oba-Oba. Cláudio Silva, não. Sabe o que eu disse lá atrás? Esse time termina essa competição, Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, entre 8º, 12º, 13º, colocado na tabela de classificação. Bom, são 14 rodadas. E o Cruzeiro ainda não esteve abaixo dessas posições. Muito pelo contrário, já fomos até 3º colocados. Quem diria? Um time montado por bagres, por pessoas que não conhecem do futebol, por gestores que desconhecem a história do clube. Ah, você está enganado. Os números reais mostram que você estava enganado. E que sim, o Cruzeiro está no caminho em que deve caminhar. Nome grande?
nome importante, gestão inteligente e capacitada para poder fazer o Cruzeiro ser maior do que ele foi um dia. Aliás, isso é promessa do Ronaldo. Bom, fora de campo, economicamente falando, já se provou. O maior patrocinador master da história do clube. 25 milhões de reais. Quase que o dobro do maior anterior, que foi de 16. Lá atrás, Banco BMG, Campeonato Brasileiro 13-14. Agora nós temos gestão, temos entendimento do que é o jogo e como faz futebol. Sabem como gerir, de fato, uma grande empresa como é o Cruzeiro. Como disse o Ronaldo, uma máquina de fazer dinheiro. 2025, Cruzeiro campeão da Libertadores da América.